Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos, com o programa Gênio do Cristianismo. No nosso 6º episódio, vamos falar sobre os paradoxos do cristianismo e como ao longo do tempo nós percebemos que tanto dentro da estrutura dos conhecimentos que nós temos acerca da realidade, do mundo e assim por diante, aparecem para nós, muitas vezes, realidades que figuram como paradoxais, duas verdades que aparentemente não podem ser reais ao mesmo tempo, certo? E como o cristianismo veio trazer uma solução para isso, e como se nós não estivermos esse aporte, essa capacidade de transcender a mera lógica, nós iremos errar muitas vezes em pontos fundamentais. Como o cristianismo vem colaborar, certo? Ou vem então ser o fator decisivo para que nós possamos dar esse passo além. Solta a vinheta. Então, pessoal, nesse programa, a ideia desse programa, de maneira geral, é tratar de uma maneira um pouco mais ampla. Até agora eu tenho me esforçado para fazer, tanto quanto possível, uma linha cronológica de acontecimentos, certo? Que nos levam a uma determinada crise do fazer cristão ou do senso cristão, da cultura e da sociedade. E isso foi necessário, na minha opinião, porque senão, às vezes nós poderíamos colocar essas nossas conversas dentro de uma chave um pouco, não sei se otimista ou talvez que não visualizasse a tarefa. Isso que é importante. Uma das coisas que eu acho que são os elementos de reflexão desse nosso bate-papo, desse programa, é a ideia de que todo cristão tem uma tarefa que está relacionada com o mundo cultural, com o mundo social. E talvez sim a percepção de como nós entramos num contexto de crise, uma crise que de alguma forma, como nós vamos ver ao longo desse programa, é uma crise constante. De alguma forma o cristianismo sempre estará em crise, certo? Porque dizer assim, os cristãos estão numa situação completa de paz e tranquilidade. Bom, essa situação completa de paz e tranquilidade, dentro do pensamento do cristianismo, ou do pensamento cultural cristão, só vai se dar na parousia, na segunda vinda de Cristo, com o juízo final e a vinda do reino dos céus e assim por diante. Ou seja, então essa tranquilidade cristã, o sujeito só alcança depois da própria morte ou depois da morte desse mundo. Não existe dentro desse nosso tempo, no século, uma situação em que os cristãos não estejam em crise. Ou seja, nós, em todos os contextos em que estamos, os cristãos de todos os contextos que estão, em algum grau, sofrem algum tipo de perseguição ou algum tipo de oposição. Não se pode considerar que o cristianismo foi, em algum momento, pensamento hegemônico. Em algum grau, sim. Se a gente parar para pensar que os valores morais e sociais do cristianismo, de alguma forma informaram de maneira mais concreta, mais predominante, alguns determinados períodos, especialmente a gente geralmente aloca isso dentro da Alta Idade Média, mais ou menos por aí. Por isso nós vamos olhar as convulsões sociais que acabaram criando os santos em todos os períodos da história, e os santos são aqueles que verdadeiramente transformam, atualizam a fé cristã para a cultura do seu tempo. A gente vai ver que em nenhum lugar o santo é recebido de braços abertos. Ou seja, pode pegar qualquer biografia de santo que você quiser em qualquer contexto histórico. Nós temos santos aí que cobrem todo o período de existência do cristianismo. Você tem santos de relevo para cada século, se você quiser, ou às vezes mais do que isso, certo? E você vai ver que essa pessoa teve que enfrentar inúmeras oposições, inúmeras dificuldades, e às vezes, inclusive, dificuldade por parte de pessoas muito bem intencionadas dentro da própria igreja, certo? Ou seja, isso não quer... E aí dizer assim, não, eram pagãos, eram pessoas malvadas, eram pessoas que não queriam... Não, pessoas boas, às vezes pessoas santas até, podem fazer oposição a um outro santo. Pode acontecer esse tipo de coisa, certo? Ou seja,
esse mundo é um mundo de convulsão, de dificuldades e assim por diante, certo? Nós não podemos dizer que houve propriamente uma civilização cristã em sentido pleno, nisso eu me apoio, né? Não somente, mas também agora, há pouco tempo atrás, eu ouvi isso de uma pessoa bastante relevante para mim do ponto de vista intelectual, um cara que vale muito a pena se conferir, se assistir, se ler qualquer coisa que ele publique, que é o Henrique Elfs, que deu esse curso sobre a relação entre igreja e Estado, né? Inclusive está à disposição no site A Outra Via. E nesse curso ele comenta isso, né? Que propriamente cristã nenhuma civilização foi. Né? Até é interessante, isso parece um pouco contraditório, e para falar de contradições e paradoxos, né, num programa que é o Gênio do Cristianismo, que de alguma forma está tentando falar da maneira cristã de fazer as coisas, e propriamente também isso não deixa de passar pela maneira como cristamente se fez as coisas ao longo do tempo. Só que temos que entender que o gênio do cristianismo não é algo que se deu completamente, a maneira cristã de fazer as coisas se deu completamente, nós a perdemos nessas crises que nós temos na modernidade, e agora nós vamos tentar voltar para um tipo ideal que foi, né, performado, que houve uma performance desse tipo ideal lá no passado, e agora a gente precisa restaurar isso aí no presente. Na verdade, o gênio do cristianismo é uma coisa que está sempre se atualizando e sempre se dando. Né? Ou seja, e desse ponto de vista, se parte de um dado dogmático, e isso aí não é questão de opinião entre os cristãos, pelo menos não entre os cristãos católicos, mas eu acredito que geralmente uma teologia tradicional vai concordar nisso, certo? Se parte do dado que não existe uma vitória histórica do cristianismo, né? A vitória do cristianismo não é uma vitória histórica, ela é uma vitória, né, transcendente, né, para além da história, certo? Ou seja, de alguma forma, os cristãos, no século, eles acabam sempre, né, lutando, né, mas, de alguma forma, essa derrota no século, essa derrota no tempo, faz parte da trajetória da vitória cristã. Tá falando né, de paradoxos, talvez tenha que explicar isso um pouco melhor. Mas dizer o quê? Que Chesterton já dizia, e essa coisa dos paradoxos do cristianismo é algo que a gente encontra em um capítulo específico dentro, né, do livro Ortodoxia, inclusive se alguém tem o interesse de aprofundar, né, a sua leitura de Ortodoxia, que muitas pessoas colocam, né, como sendo o epítome do pensamento chestertoniano, e inclusive a obra pela qual deveríamos começar a ler Chesterton. Mas muitas pessoas olham para essa obra de Chesterton e têm dificuldades, porque realmente o estilo de Chesterton é um estilo cheio de imagens, referências, algumas referências inclusive, né, relacionadas muito ao contexto da Inglaterra do seu período, apesar que a maioria das edições vem com nota de rodapé explicando isso. Então a gente tem aí o grande o Raul Martins Lima, que é o tradutor oficial da Sociedade Chesterton Brasil, né, que colaborou aí para vir à luz aí várias obras agora que têm sido publicadas do Chesterton, certo? E ele vai dar um curso agora, a Sociedade Chesterton Brasil, e ele dando o curso sobre a leitura de ortodoxia. Então, se alguém tem interesse maior sobre a obra, procura lá. E dentro desse capítulo, que é, né, os paradoxos do cristianismo, Chesterton apresenta como, na verdade, o cristianismo ele lida com essas realidades, com essas verdades, que aparentemente, algumas vezes, parecem contraditórias, né? Mas que, na verdade, encontram a sua harmonia dentro de uma compreensão ampla da realidade, né? E uma das coisas que nós temos como grande paradoxo do cristianismo, talvez um dos principais, se não o principal, é que para haver a vida é preciso a aceitação da morte. Não que a morte tenha sido uma realidade querida por Deus, né? Isso a gente sabe também, né, claramente por revelação que Deus não quis a morte entrou no mundo porque o homem cometeu o pecado original e assim por diante. Porém, é preciso aprender a morrer para aprender a viver, certo? Isso talvez seja um dos pontos de partida dessa questão de um dos grandes paradoxos que existem no cristianismo. Ou seja, às vezes algumas pessoas, elas acham que a ideia é dispor de meios temporais, seculares, né, para então fazer o cristianismo se tornar hegemônico, como se torna hegemônico um partido político, ou um império, né, do ponto de vista político-econômico, ou outra coisa que o valha, né, ou mesmo hegemonia intelectual e assim por diante. Não se nega
que os cristãos devem, dentro dos limites da honestidade, dentro dos limites da moralidade, porque nisso a gente pode pegar uma definição possível de fanatismo, que é começar a contrariar os princípios morais da religião em nome da religião, né? Então, vamos fazer triunfar o cristianismo. Como? Quebrando os 10 mandamentos, tá? Isso aí não existe de maneira nenhuma, né? Então, dentro dos limites colocados pela moralidade, pela estrutura do real, pelo projeto de Deus, certo? Os cristãos devem buscar sim, e é disso que se trata em grande parte essa questão que nós estamos refletindo, do gênio do cristianismo, devem buscar sim, sem dúvida nenhuma, uma hegemonia, né, cultural, uma hegemonia, né, política, econômica e assim por diante. Só que essa hegemonia não tem nada a ver com fechar o caminho para o diálogo, não tem nada a ver com o fim da liberdade religiosa, tampouco tem a ver com a questão, né, do Estado confessional, certo? Não tem a ver com nenhuma dessas três coisas. A ideia de impor o cristianismo por decreto, a ideia de que agora o Estado se dirá cristão ou se dirá católico, certo? Ou então conseguir de alguma forma estruturar, né, esses meios seculares. O que na verdade tem que haver é a própria manifestação da vivência dessa experiência, e é aí que nós entramos, né, com uma questão importantíssima, que é a questão de transformar a maneira cristã de fazer as coisas em cultura. A vivência dessa experiência pessoal do sujeito com Cristo deve se manifestar em tudo que ele faz. E a partir disso, né, tudo que ele faz, né, junto de Cristo, a partir dessa experiência com Cristo, vai então manifestar a excelência daquele que faz as coisas junto com Deus. Ora, se a própria divindade que se encarnou está fazendo as coisas junto comigo, e essa é a ideia, né, de um cristão que santifica o seu trabalho, o seu ofício, o seu estudo, suas relações sociais, logo a excelência da divindade deve aparecer nas minhas realizações, certo? Se eu realizo as coisas junto com Deus, logo esse, né, ao qual eu coopero, não é Deus que coopera comigo, mas eu que coopero com Deus, eu trago ele para dentro da minha vida, naturalmente isso deve aparecer. Então, o meu trabalho, ele vai ter aquele toque a mais, né, de excelência ou perfeição, que o trabalho de alguém que trabalhe muito bem, ou trabalha até de maneira excelente, provavelmente não vai ter. A minha família vai ter aquele calor, né, que é para além da excelência meramente de uma família harmoniosa, né? O meu estudo vai ter luzes que vai para além do meramente o estudo de alguém muito esforçado ou que se detém diante de maneira muito, né, denodada sobre, né, o tema ao qual se dedica. Ou seja, existe esse plus, existe esse algo a mais, né, nas coisas feitas com Deus para Deus, né? Então a ideia de que os cristãos busquem essa hegemonia é, sobretudo, buscarem que a sua experiência com Cristo seja hegemônica neles. Essa é a estrutura fundamental do pensamento cristão, né? E o próprio motor do gênio do cristianismo, certo? Que é o quê? Que o sujeito passe a viver a sua vida, né, para aprofundar a experiência de ter conhecido Cristo, certo? Ou seja, tudo vai se mover dessa forma. E, claro, naturalmente um senso de oportunidade que está relacionado ao desejo de levar essa experiência aos outros, certo? Qual é que é a ideia? A ideia é que eu possa, então, né, preparar os caminhos e as estruturas sociais para que haja uma facilitação. Aí, novamente, não que se obrigue, mas que se facilite o contato, né, das pessoas com essa experiência pessoal com Jesus Cristo. E aí é claro que nós vamos entrar no campo amplo dos meios da sociedade, né, e do mundo social. Ou seja, existem sociedades onde é mais fácil encontrar a Deus naquela sociedade e outras sociedades onde é mais difícil, por N motivos, né, que acabam afastando o homem das possibilidades dessa experiência pessoal com Jesus Cristo. Nós vamos fazer um pequeno break e já retornamos em seguida. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante.
o local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade, tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Retomando então, né, a nossa reflexão sobre a questão da sociedade, estruturas e aquilo que pode levar o homem mais próximo ou afastá-lo de Deus, a gente vai ter uma imagem de São João Paulo II, que é a ideia, né, da civilização do amor e da cultura de morte, certo? E é interessante que São João Paulo II não chama de civilização da morte, certo? Ele chama, por um lado, civilização do amor, por outro lado, cultura de morte, certo? Porque, de fato, eu posso vir a cultuar, né, ou seja, cultivar uma série de coisas e elementos que conduzem o homem para a morte, certo? Mas eu necessariamente não vou chamar isso de civilização, tá? E a civilização do amor, que é o quê? Que é um fazer social, um fazer humano, né, que está fundamentado no amor. E é interessante que São João Paulo II, ele não opõe, né, vida e morte, ele opõe amor e morte. Né? O que salva o homem da morte? O amor, certo? E o amor que não tem nada a ver com o sentimentalismo, como a maioria das pessoas já devem ter percebido, certo? O amor é o quê? O amor é a atitude, né, que surge a partir da percepção de um bem, né? Uma tradução clássica, tradução não, mas uma expressão clássica da ideia de amor é que o amor é a paixão causada pelo bem, certo? Ou seja, esse amor, ele se transforma numa atitude, que é o quê? Se aquilo é bom, logo eu quero que aquilo permaneça. Porque tudo que é bom nós queremos que continue existindo. Quando eu começo a agir em favor, né, da permanência daquilo que eu conheço como bom, eu estou amando. Isso não tem a ver com sentimento. Isso pode surgir a partir de um sentimento, de uma paixão, mas depois, para chegar à maturidade, tem que ter uma realização racional, né? Ou seja, o homem realiza que aquilo ali realmente é algo bom. Nenhuma uma mãe com seu filho, né, ela tem a convicção de que a existência do seu filho é algo bom. Então, o que vai acontecer? Ela não está com nenhuma vontade agora de amamentar a criança. Perfeitamente. Agora o fato é que ela vai lá e amamenta. Por quê? Porque ela tem a convicção de que a vida do filho é um bem, certo? E enquanto ela está fazendo isso, ela decide, né, fazer isso. Então ela está amando, por mais que não sinta nada, a não ser cansaço, né, e assim por diante. Tá? Então a gente tem essas duas oposições diante de nós, né? Uma ideia de civilização do amor por um lado, uma de civilização cristã, e coloca aspas nesse civilização cristã, uma civilização mais cristã, uma civilização que na verdade possibilita com mais facilidade que o sujeito encontre a Cristo, certo? E uma cultura de morte. Por que cultura de morte? Porque cultiva uma série de coisas que vão levar o homem à morte, não só no sentido da bios, mas da zoé também, né? O que é? Desse sentido da vida. Né? Bios é essa vida que nós temos, natural, física, né? Que está relacionada a uma certa mensuração, né? Dá para se medir, dá para, né, frequências cardíacas, assim por diante. E o zoé é o sentido da vida, né? Aquilo que realmente nos anima a existência, que faz nós querermos então, levantar todos os dias. Ou seja, existe um elemento cultural que acaba levando para um lado, certo? E um elemento cultural que desabrocha em civilização que pode levar para o outro, tá? Perfeitamente. Nisso, onde é que entra essa questão dos paradoxos?
Se nós vamos olhar ao longo, né, da história das civilizações ou das culturas como um todo, e importante, uma coisa que eu queria salientar até antes disso, se nós vamos olhar muito das crônicas que nós temos, das atas relacionadas ao martírio dos cristãos e assim por diante, é interessante como, né, para o homem antigo, o cristão ele tem algo de lunático ou maluco, certo? É assim que muitas vezes o mundo antigo aborda o cristianismo. E São Paulo é um homem muito consciente disso. Ele pega e ele diz, né, os judeus procuram sinais, os gregos sabedoria. Nós, porém, anunciamos Jesus Cristo crucificado. Ou seja, né, nessa ideia do paradoxo, né, em meio à busca de um sinal e da busca da sabedoria, eu apresento como verdadeiro salvador um homem que foi aniquilado pelos seus inimigos de uma maneira abjeta, certo? Primeiro, né, para os judeus a cruz é um antissinal, ela não é um sinal. Alguns diriam assim, que sinal é esse? Cristo mesmo vai falar, né, que o sinal que vai ser dado para os judeus é o sinal de Jonas. E eles não entenderam absolutamente, até mesmo porque o que é, né? Que isso fazia referência aos 3 dias que Jonas ficou no ventre da baleia, os 3 dias que Cristo ficaria no ventre da terra, né? Esse é o sinal que seria dado. E a ressurreição, certo? Depois, na sequência, a gente tem... então, ele é um antissinal. Para os judeus, aquilo que aconteceu com Cristo é um antissinal, pensando que, né, foi propagado entre os judeus no tempo de Cristo, de que, na verdade, ele não ressuscitou, que seus discípulos haveriam, então, né, roubado seu corpo. Apesar que isso aí demanda uma certa obstinação, porque eu vi vários sinais relatados pelos evangelistas que seguiram a ressurreição de Cristo. Dessa forma, aí alguns dizem, Rodrigo, mas como é que não acreditaram? Basta pensar que eles viram a ressurreição de Lázaro acontecendo ao vivo ou a cores, e ao invés de se converterem, né, os fariseus e os mestres e doutores da lei chegaram à conclusão que tinham que matar Jesus porque os sinais estavam muito clamorosos. Ao invés de eles olharem para os sinais e dizer, não, aí está o Messias, poxa vida, né, Deus não daria poder ao homem de ressuscitar um cara que está morto já há 4 dias, né? Não, o contrário, este cara tem que ser morto porque ele está chamando muita atenção, e nós estamos obstinados a discordar dele, por mais que a verdade transpareça através das suas palavras, certo? Então, nós temos esse dado. Cristo, então, para o judeu, ele é um antissinal, né? Ele reuniu todos os elementos daquilo que, numa determinada forma de ver, é justamente o contrário do que ele esperava que fosse o Messias, certo? Por outro lado, nós temos, né, os gregos, então, procurando essa sabedoria. E a sabedoria encarnada é apresentada a eles através do quê? De um homem que fala de paradoxos, né? Ou seja, é um homem que justamente para ele parece fazer um discurso que contraria a lógica, a racionalidade, aquela linguagem matemática que, por exemplo, a partir dos pitagóricos foi considerado, né, a linguagem da estrutura do real, certo? Ou seja, a verdade transcende a matemática, a verdade transcende a lógica pura, certo? E essa verdade que é a própria pessoa de Jesus Cristo, a experiência dela, é apresentada aos gregos, e é algo que também figura em algum grau absurdo. Nós temos um homem que vai falar que para viver é preciso morrer, né? Que era preciso abandonar os amores maiores do mundo em favor dele, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E mais, que o Deus inefável, ao qual os gregos nem nome tinham para dar, não só havia se revelado, mas havia se feito homem como nós. Certo? Ou seja, o caminho foi totalmente o contrário daquilo que o próprio discurso filosófico e mesmo os discursos, né, da escola platônica haviam apresentado até aquele momento. Qual é a ideia? Que nós nos afastássemos cada vez mais desse mundo das aparências e desse mundo da corrupção e nos aproximássemos das formas ideais e nos aproximássemos da causa primeira, e essa causa primeira estaria tão, mas tão distante que, na opinião de alguns, né, em si ela não teria nem impacto concreto na nossa vida. E eu digo agora que isso, tão inefável, o Deus absoluto acima de todos os deuses, né, não veio materializado como um Deus mais acessível, né, como um Zeus, como um Ares, como uma Atena, como qualquer coisa assim, né, que já seria alguma coisa de escândalo dentro desse pensamento antigo. Mas ele veio como homem, como menino, inerme, desde o primeiro momento, dependendo da Virgem, né, para ele alimentar, para ele cuidar, para ele limpar e assim por diante, certo? E mais, que esse verdadeiro Deus veio, absoluto supremo, e aceitou, né,
ser aniquilado pelos homens, certo? Viveu a vida dos homens, foi ser aniquilado por eles, e o pior, né, de tudo, aceitou aquilo que é a própria abominação da divindade, que é a ideia da morte, que é o sinal próprio. Qual é que era grande ideário, né, que vivia no pensamento, né, do homem grego, que havia sido alimentado com as figuras da mitologia? A ideia da eternidade, a ideia da imortalidade, certo? E essa ideia da imortalidade, a questão dos deuses tomando néctar, comendo ambrosia, assim por diante, né, o manjar dos deuses e tudo mais. E eu estou dizendo o contrário, eu estou dizendo que o negócio não é a subida, né, do homem, é a descida de Deus. E que depois de aceitar esse absurdo da morte, um outro absurdo que é que este homem vai vir, então, voltar pela própria virtude, certo? Voltar dos mortos pela própria virtude. Tanto é que quando São Paulo fala no Areópago, né, esse Areópago está escutando ele. O Areópago de Atenas era o local onde havia muitas vezes pessoas que, né, propagavam as mais diversas teorias e assim por diante. E depois o pessoal estava escutando, é mais ou menos como a gente vai ver as novidades aí. Eu penso um pouco como essas palestras relâmpagos, esses lugares que tem aí muitas vezes na internet, onde o cara pode ir lá, né, falar da ideia dele, parará, e o pessoal divulga vídeo sobre isso e assim tudo mais. Tem um nome para isso, não? TEDx, um negócio assim, né, alguma coisa dessa linha. E, de toda forma, o Areópago de Atenas era mais ou menos isso. Quando São Paulo vai falar da coisa da ressurreição, o pessoal lembra das panelas no fogo, tá? Ah, não, e eu anuncio Jesus Cristo, que a pessoa já tá achando isso, meu Deus, veio, desci, tá, vamos vendo. Aí tem que chegar na parte da ressurreição. Quando lembra o negócio da ressurreição, o pessoal, não, tranquilo, tio. Outro dia a gente continuou conversando. O famoso dar o perdido, né? A pessoa começou a dar perdido em São Paulo, certo? E foi embora. Te ligo outro dia, dentro do telefone do cara, esse tipo de coisa, certo? Por quê? Porque é um absurdo, né? É um absurdo pro homem grego, tá? Então nós estamos dentro dessa realidade própria, que no fazer cristão está contido um pensamento que transcende, né, as verdades meramente lógica ou os logicismos, certo? Nós estamos diante de algo que compreende a realidade como um todo, né? Dentro daquilo que ela pode, né, ter de variável e de exceção. E nós sabemos que dentro do mundo real existem diversas exceções, né? Chesterton começa seu texto acerca dos paradoxos do cristianismo, falando sobre se uma figura completamente regida pela matemática viesse da Lua e ela observasse o corpo humano, ela ia olhar que o ser humano, ele era, né, quase tudo nele tinha um duplo no corpo humano, né, para um braço, outro braço, para uma perna, outra perna, né, para um grupo de dedos, outro grupo de dedos, um olho, uma orelha, assim por diante, certo? Duas narinas, talvez você estivesse pensando, Rodrigo, mas nariz a gente tem uma só, né? Não, mas tem duas narinas, né? Aí a boca ali, a boca tem uma só, ok, beleza, certo? E aí olhar para o corpo do ser humano. E quando visse o coração, provavelmente ia deduzir que do outro lado também tinha outro coração. Afinal de contas, nós temos 2 pulmões, 2 rins e assim por diante, certo? E é nessa hora onde ele estaria mais convicto de estar certo que ele estaria errado. Ou seja, ele cresce numa experiência, e aí nós estamos falando já nem mais acerca da questão só do gênero do cristianismo propriamente, ou do pensamento cristão. A gente está falando aqui já em algum grau de como a gente aprende e entende as coisas. Qual é que é a ideia do Chesterton aí, que é uma coisa bem importante da gente perceber, para ter uma certa cautela na forma de conhecer as coisas? Por não pensar que a gente já conhece tudo, porque conhecemos muito. E existem pessoas ao longo da história que se deram muito mal nessa brincadeira. Livingstone, por exemplo, que é o grande geógrafo, né, e descobridor de vários elementos dentro da África subsaariana, o inglês, ele teve uma hora que ele achou que um determinado rio, bom, né, até aqui o rio foi assim, parará, 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 não é agora nos últimos metros que ele vai virar outra coisa, e simplesmente tinha uma corredeira no meio do caminho. Ele botou no mapa dele que as coisas seguiam tranquilas e bem facilmente, o grupo que seguiu o mapa dele morreu, ou se deu muito mal. Ou seja, a gente tem que ter um pouco de cautela com isso. Não é sempre porque a gente conhece muito das coisas. E porque quase sempre elas aparentam ser, geralmente com um padrão, que elas vão seguir esse padrão sempre. Isso é uma coisa importante que o Chesterton coloca.
que, uma vez que o nosso pensamento estivesse consolidado, imaginando que você ou eu somos esse ser da lua que veio, está olhando para um ser humano, no momento que este ser tivesse mais acostumado com a ideia de que o corpo humano quase sempre tem um duplo, né, ele estaria muito seguro, estaria completamente seguro ou muito seguro, ou apostaria sem muito medo de errar, de que tudo no ser humano tem um duplo. E é bem nessa hora que ele erraria. Ou seja, no momento que ele estaria mais confiante de que ele havia descoberto a lógica e o raciocínio integral da estrutura da realidade, é nessa hora que ele estaria mais apto a errar. Ou seja, a essência do erro, quando nós estamos tratando, né, do universo como um todo, da realidade como um todo, né, desse ponto inicial do creio, né, creio em um só Senhor, Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. É desse universo que a gente está falando, tá? Eu não estou falando meramente das coisas que nós podemos, né, sensivelmente perceber, tá? Ou alcançar através de um raciocínio lógico, certo? Por exemplo, tem coisas que nós não conseguimos perceber, mas podemos teorizar a partir de um silogismo, né? Muito do que hoje se faz em matéria de física quântica é isso. Né? A partir de certas regras integrais eu vou, né, caminhando, né, de postulado em postulado. Mas esse mundo integral, visível e invisível, tá? O que eu tenho, de fato? Que quando eu começo a achar que eu encontrei a fórmula que vai explicar tudo, é nessa hora que certamente eu estarei fadado à derrota intelectual. Tá? Por quê? Porque só o pensamento divino contém a totalidade do conhecimento do comportamento da estrutura do mundo, certo? Ou seja, existe não só do mundo como do próprio Deus, ou seja, das coisas que transcendem, né, a própria questão da criação, certo? Porque, claro, tem coisas que são sobrenaturais que nós conhecemos a partir da revelação, mas isso ainda é criação, certo? De alguma forma, o sobrenatural ainda é criação, tá? Agora, a própria vida de Deus só pode, né, ser conhecida verdadeiramente a partir da revelação dele, se ele se revelar a ele mesmo. Nós jamais poderíamos sequer alcançar, pensarmos qualquer coisa, né, bem acertada. Aliás, coisas bem acertadas até pensamos acerca de Deus, mesmo sem revelação. Mas aquele conhecimento profundo que nos permitiria ter uma relação com ele, isso seria inviável, certo? Então isso que precisa ficar muito claro sobre o pensamento cristão. Que o pensamento cristão, ele advoga o seguinte: eu só vou conseguir ter a apreensão correta da realidade e perceber corretamente a realidade, certo? Se eu tiver esse elemento do pensamento divino que se dá pela revelação presente na minha vida. E se eu não tiver isso, eu provavelmente não só errarei sobre coisas que transcendem, né, a capacidade racional humana, mas provavelmente errarei também sobre as coisas que podem ser compreendidas pela racionalidade humana, certo? Por quê? Porque graças a essa falta, a gente poderia dizer que antes do pecado original o homem não teria tantos erros, né, não teria erro, né, dentro do seu raciocínio e assim por diante. Ele poderia não atingir certas coisas transcendentes, mas ao mesmo tempo, né, sem o auxílio divino, mas ao mesmo tempo ele teria então, né, acerto sobre todas as outras coisas que não transcendesse a sua capacidade intelectual, certo? Mas o fato simples é, eu preciso abandonar a minha ilusão de que só a minha racionalidade, e o pensamento cristão parte disso, só a minha racionalidade, desprovida da experiência pessoal do discipulado com Jesus Cristo, vai me trazer a compreensão do que é a realidade como um todo. E isso inclui a coisa mais importante da nossa vida, que é entender o sentido dela e se colocar no caminho desse sentido. Por isso que a gente vai abandonar de toda forma a ideia, por isso que um gnosticismo é inconciliável com o cristianismo. Porque não é a partir de um conhecimento, né, racional, ou mesmo, né, um conhecimento tanto quanto hermético, mas que se dá através de uma iniciação que acontece porque alguns iluminados conseguiram enxergar um caminho, né, mais elevado e assim por diante, né? Isso é completamente negado pelo anúncio cristão, porque na verdade, se nós não tivermos a presença do verbo, um verbo que nós não poderíamos atingir por nós,
certo? Somente com ele vindo até nós, que nós podemos chegar até ele, nós não teríamos como ter a verdadeira compreensão da realidade. Enquanto nós mais estivéssemos corretos, né, quando nós estivéssemos mais convictos de que nós estamos certos, seria nesse momento que nós falharíamos miseravelmente e cairíamos, então, no nada existencial. Naturalmente seríamos levados, né, por esse erro desesperado ao niilismo e à falta de crença no sentido da vida. Certo? Não se admirem que a nossa sociedade hoje, enclausurada no racionalismo, é provavelmente uma das sociedades que nós temos visto na história que mais sente ausência de sentido e mais tem sido atacada, mais tem sido afetada por essa terrível realidade no crescimento, né, do suicídio, por exemplo. Certo? Falaremos um pouco mais sobre isso, trataremos mais também de como vamos levar, né, a partir de agora, também os nossos programas, né? Comentaremos sobre uma grande obra no próximo programa, que é O Gênio do Cristianismo, que dá nome ao programa, né, de René Chateaubriand, certo? Então, por favor, né, estejam lá, próximo programa, continuaremos a nossa jornada, tentando descobrir, entender e viver o gênio do cristianismo. Até lá!